A história é meio que nem um sanduíche, né? Ou que nem uma tapioca. Tipo, você pode não saber como fazer uma tapioca, mas você sabe se a tapioca é boa, se você comer, né? E quanto mais referências você vai tendo de tapiocas, de bolo, de buchada, você vai refinando o seu paladar. Assim como histórias. Quanto mais histórias você vai conhecendo, quanto mais sofisticadas essas histórias são, né? Quanto mais histórias sofisticadas você vai acumulando no seu repertório, melhor vai ficando o seu paladar para histórias. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Claudemir Silva. Eu sou Robson Cavalcante. E a gente está iniciando mais um podcast aqui pela Cana Filmes. Para quem caiu aqui de paraquedas, esse podcast ele é uma série. A gente já está no 7º episódio aqui. Nada impede que você assista esse e volte para os demais, mas eu quero avisar que a gente já tem outros antes e vamos ter outros em seguida, entende? E vamos para alguns avisos antes de a gente começar. Vocês estão ouvindo esse silêncio aqui, ó. Por enquanto não tem cachorros, não tem buzina, não tem moto barulhenta passando, não tem vizinho brigando, mas a qualquer momento isso pode mudar. Isso inclusive faz parte aqui do nosso ambiente aqui, entende? Nem a gente sabe o que vai acontecer, mas acontece esse tipo de coisa. E hoje o tema que a gente vai abordar são documentários institucionais. A gente já trabalhou bastante com documentários institucionais. Ó, o primeiro caminhão. A gente já trabalhou bastante com documentários institucionais. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Vai falar um pouco também da nossa experiência trabalhando com isso. No que se diferencia de ficção, de outros documentários, né? Como se faz isso. Algumas recomendações para quem almeja trabalhar com isso, tem pouca experiência ou quer repensar a forma de se trabalhar com esse tipo de narrativa, com esse tipo de estrutura. Eu vou passar aqui para o meu grande amigo aqui para ele fazer as primeiras introduções aqui da nossa temática. Então, a Cana Filmes, ela basicamente nasce fazendo documentário, né? O primeiro trabalho que a gente fez foi um documentário chamado Projeto Paiol, Arte Independente em Teotônio Vilela. Inclusive a gente gravou um podcast sobre esse documentário, né? Então se você tiver interesse, dá uma olhada lá, tá no canal da Cana Filmes, YouTube. E ia falar alguma coisa? Não, nessa entrada aí, ó, a gente não colocou ainda, mas certamente quando você ouvir isso aí, já vai ter também em outras plataformas, né? Que vai estar listada também no YouTube, Spotify, entre outras. Isso. E então, aí a gente tem esse episódio onde a gente fala sobre esse primeiro documentário que a gente fez, né? E hoje a gente vai aproveitar também algumas coisas que a gente já citou, de certa forma, naquele primeiro episódio, né? Acho que eventualmente a gente pode acabar repetindo algumas ideias, né? Porque eu acho válido justamente porque tem a ver com documentário, né? Então, sempre é bom reforçar. Então, já de início, né? A gente... Peraí, pessoal, eu avisei, viu? Temos um outro cachorro aqui contribuindo com efeitos especiais. Um cachorro novato aqui na rua. Mas continuando. Pois é. Então, quando a gente começou, né? A gente começou com um documentário, foi o Projeto Paiol, Arte Independente em Teotônio Vilela. E foi ali que a gente foi aprendendo a montar, né? Foi aprendendo a lidar com software de montagem profissional, né? E fomos aprendendo o básico. E assim, existe uma, como é que eu vou dizer, uma certa polêmica quando a gente vai diferenciar, por exemplo, fazer a diferença fazer a distinção entre documentário e ficção, né? Porque existe uma ideia, né, de que
o documentário seria uma obra audiovisual que ela adota, como o próprio nome diz, né, documentos que podem ser imagens, fotografias, vídeo, arquivos de áudio, enfim, uma série de recursos que seriam recursos que existem na vida real, né, e que você vai juntar todo esse material para falar sobre um determinado assunto, né? Que pode ser uma tese que você tá querendo defender, pode ser, você pode estar querendo falar sobre um determinado evento que ocorreu, e aí você vai alicerçar isso da mesma maneira que um cientista, um pesquisador faz para demonstrar sua tese, seu modelo, enfim. Existe essa ideia de que o documentário ele é baseado na realidade, ou ele é a realidade. Só que ou ele é só isso, né? Isso, ou ele é só isso. Existe essa ideia, porém, isso é um tanto polêmico, né? Existem teorias sobre isso, de que o documentário, na verdade, ele em si, ele já é uma ficção, né? Porque uma vez que você monte, uma vez que você corte, uma vez que você manipule os materiais, né? Você, de certa forma, ao editar, você está criando ali também. Uma coisa é a história como ela realmente ocorreu. E normalmente a gente sabe que na vida os fatos eles ocorrem, né? Pelo menos na nossa experiência humana, o modo como a gente percebe as coisas é que as coisas são caóticas. O dia a dia, normalmente... E de um ponto de vista, né? Normalmente... Isso. O ponto de vista humano é um ponto de vista ali. E a gente tem aqui no nosso planeta pelo menos uns 8 bilhões de pontos de vista. Quando você adota um documentário, para retratar um documentário, você vai estar adotando um recorte, pelo menos um recorte de um ponto de vista, né? É claro que você pode colocar mais de um ponto de vista, enfim, mas não deixa de ser um ponto de vista da realidade ali. Fechado no tempo e no espaço. Até porque você não consegue ter um filme infinito e não dá para fazer uma pesquisa o suficiente grande para você jogar num documentário só, numa série. Você vai ter limitações ali. E o outro ponto é que você vai precisar também usar recursos artísticos, né? E a pessoa que vai assistir, ela vai estar limitada a ver aquilo ali, vai ter o recorte dela também, que é diferente de você experimentar a realidade. Então o documentário, dentro do meu ponto de vista, o Robson pode dar a contribuição dele também, ele é o recorte, né, é a síntese de um ponto de vista da realidade. Até porque você pode ter vários documentários sobre o mesmo tema e que vai ter vários pontos, e assim você vai ter vários pontos de vista. Uma coisa que eu lembro... Eu tava bonzinho aqui antes. Uma coisa que eu lembro sobre isso são documentários, por exemplo, de Steve Jobs. Você vai sobre Steve Jobs, né? Você vai encontrar aí talvez dezenas de documentários e cada um vai adotar um determinado ponto de vista. Ele como pai, ele como gênio, ele como concorrente da Microsoft, enfim. Ele como um cara muito problemático, enfim, né? Ele com o ego lá em cima, né? E aí juntando essa questão do problemática, enfim, tem vários pontos de vista. E cada um vai adotar uma como é que eu posso dizer? Um determinado recorte para apresentar um determinado ponto. Então tem tudo isso aí. Mas qual a diferença da ficção? Dentro do meu ponto de vista, um documentário de uma ficção é que a ficção ela assume que aquilo ali é uma ficção. O documentário, ele se baseia em algo que está muito mais alicerçado dentro da realidade, ou dentro de um ponto de vista em comum, por exemplo. Isso, assim, lembrando que a gente está falando mais desse documentário tradicional, né? Que os documentários que a gente mais vê, assim, tem vários tipos de documentário, né? Existem documentários onde você vai trabalhar aquilo de forma mais artística. Tem documentários em que você vai abordar aquilo de um modo mais antropológico, né? Experimental, por exemplo, tem esses pontos.
Existem documentários em que você vai tentar deixar as coisas acontecerem de maneira natural ali, sem intervir, né? E existe um nome para cada tipo de documentário, né? A gente não vai entrar nisso hoje, até porque a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente vai pegar um episódio para falar só disso, destrinchar melhor. Acho que vale a pena. Quando a gente fala em documentário aqui nesse episódio, né, quando a gente tentou definir, foi de uma maneira mais geral, né? Tipo, é uma visão meio que panorâmica, sem adentrar nesses tipos de documentário, né? Isso, que existe todo um estudo detalhado para isso. Então, a gente não vai cair no mérito hoje de estudar... Hoje não é uma aula sobre documentários. Isso. Sobre como funciona um curso documentário. Inclusive, dá para tratar em forma de curso só sobre os diferentes tipos, as diferentes abordagens, as diferentes estruturas de documentários. Isso. A gente vai focar hoje especificamente nessas experiências que a gente teve e nos aprendizados, né, que a gente retirou, que a gente pôde extrair dessas experiências. Um dos primeiros aprendizados que a gente foi adquirindo foi sobre essa questão da estrutura, né? De como tudo vai variar, né? Vai variar, depende da história que você vai contar. Cada história pode ter uma estrutura diferente, né? Então, por isso que é bom você conhecer muito bem a história sobre o assunto que você vai sobre o qual você vai fazer o documentário, né? Porque a partir disso e a partir do conhecimento que você tem de estrutura narrativa no geral, é que você vai poder montar uma estrutura que mais se adeque àquela história. Porém, ainda que cada situação seja única, né, é sempre possível você ter vamos dizer assim, uma estrutura básica que vai servir para a maioria dos documentários, pelo menos os institucionais, documentários que seguem esse modelo mais tradicional, né, esse modelo que lembra muito a ideia de reportagem, né? E aí essa estrutura, né, falando ainda de estrutura, o que a gente pode citar é o seguinte: ao fazer um documentário, existe essa questão de você pensar num arco narrativo, tipo, independentemente de qual seja o assunto. Um ponto aí, deixa eu ter só um pouquinho. O ponto é o seguinte: muitas vezes confunde-se, né? Inclusive já vi pessoas da área fazendo esse tipo de confusão, que é o seguinte: a gente acha que o fato de você fazer um documentário, inclusive esse foi o meu primeiro erro. Deixa eu contar uma experiência própria, né? Eu fiz essa cagada aí. Ficção, normalmente você tem toda a estrutura. Existem várias estruturas narrativas, vários modelos que vão ajudar você a construir uma história, né? Você pega, por exemplo, a jornada do herói, aí como uma estrutura base, digamos assim, para você trabalhar, ou os 3 atos, aqueles clássicos aí, aristotélicos, por exemplo, enfim, você tem vários modelos aí para você seguir. A ficção, normalmente quando você vai começar uma ficção, você segue um modelo. É comum você seguir um modelo desse, se você for fazer algo assim, né? Você pensar, pelo menos imaginar se ele se encaixa, ou enfim. Em relação ao documentário, muita gente, inclusive eu comecei pensando isso aí, a pessoa acha que é simplesmente, digamos que você vai ter um documentário que você vai lidar com várias entrevistas, né? Com vários pontos de vista individuais ali para você montar um panorama. E você acha que é só meter a câmera na cara da pessoa, né? Começar a gravar, depois você monta ali. Na realidade, é interessante, é claro que você pode fazer isso, é claro. O ponto é que talvez não fique tão atraente. Então, um dos recursos que você pode fazer é pensar numa estrutura. Uma estrutura em que você trabalha emoções, enquanto a emoção do espectador, em que você mantém a pessoa assistindo, né? E não seja um tédio, né? Existe forma de você fazer
com que você não judeie tanto do seu público com um documentário. É muito comum, você coloca um documentário, você joga lá, faz um negócio largado e acabou. Existem formas de você trabalhar arte nele, trabalhar narrativa e deixar ele com um mínimo de entretenimento ali para a pessoa ficar na tela, né? Ou seja, usar recursos similares da ficção, mas muito mais fixados na realidade. E eu, quando fui gravar o primeiro documentário, né, que foi o Robson citou o Paiol, Arte Independente Teotônio Vilela, a minha intenção era gravar o documentário sobre o Paiol. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente procurei alguns membros do Paiol, comecei a conversar com eles sem roteiro, assim, com umas 2, 3 perguntas somente, e comecei a perguntar e deixei o negócio fluir. Deu aí 1 a 2 horas de conversa. Não foi aquela coisa bem preparada, a arte não tinha uma arte legal, ficou aquela coisa escura, e quando eu terminei ficou um material gigantesco e eu não sabia nem como começar. Por quê? Porque não foi pensado, né? Não, você não... Acho que você não tinha pensado na estrutura, né? Você não tinha pensado... Eu não sei se você... Porque nessa fase aí eu não tava, né? Primeiro você foi lá entrevistar e depois foi que você conversou comigo para eu colaborar. Sim. Mas se eu não me engano, você não tinha... Você ainda não conhecia, né, a história do grupo, talvez. Você conhecia por alto e você não tinha uma noção de quais os melhores pontos a serem destrinchados ali, né? Exato. E o Robson, ele tocou num ponto muito importante, que eu já posso ir puxando ele, que é a pesquisa, né? Para documentários, sobretudo os institucionais, é necessário que você faça uma pesquisa assim, muito profunda, que quanto mais pesquisa você faz, mais você vai ter ideias, chances de ele ficar mais interessante, você vai poder filtrar ali, você vai ter opções e você fazer. Eu, no caso, gravei sem pesquisa, né? Enquanto conversar, eu ia descobrindo a jornada. E, cara, não vale a pena fazer dessa forma. O interessante é pesquisar, reunir documentos. Você reúne referência, cruza pontos de vista. A vantagem desse documentário, nesse proto-Paiol entrevista, Paiol, né? Arte Independente Teotônio Vilela, esse proto. Ele serviu no caso, o material que viria a se tornar o documentário. Não, porque o que acontece? Eu gravei, vi que não ficou interessante, eu troquei uma ideia com o Robson e convidei ele para trabalhar também nesse projeto. O Robson gostou da ideia, até porque ele era membro, né, do projeto, e ficava até mais fácil, até para pesquisa, né? Eu já tinha alguém na equipe que também já conhecia bem, assim, uma parte da estrutura. Então, ajudou pra caramba. Mas o ponto é a ideia de pesquisa. Porque a pesquisa, ela vai dar uma base para você. Com a boa pesquisa, vai ficar mais econômico o projeto. Lembrando que, por mais que você tenha algum material, alguma ideia genial, você vai precisar de algum recurso, né? No mínimo uma câmera, você vai precisar fazer isso aí. Nem que seja do celular, mas você vai ter que ter investimento, vai ter que editar de alguma forma, vai gastar energia. Então, a pesquisa para um documentário, para mim, é a parte primordial, assim, a parte que você tem que usar pelo menos 50% do seu tempo nela. Porque depois da pesquisa você vai conseguir estruturar melhor, né? Você não vai ter nem o que estruturar, mesmo que você tenha ideia, porque pode estar errado no meio. Inclusive, a gente já passou por esse tipo de jornada, a gente chegar numa determinada parte e descobrir. E olha que a gente tinha pesquisado pra caramba. O Robson pode falar um pouco mais desse assunto aí, mas chegar em determinada parte a gente descobrir que num dos documentários que a gente fez, que existia um mito coletivo e nesse mito coletivo as pessoas estavam estavam romantizando uma determinada história que a gente estava fazendo. E a gente teve que remendar isso aí. Porque depois quando a gente foi lá entrevistar, né, uma determinada personagem, a gente identificou que tinha muitos furos de narrativa que a gente ouviu, né? Que a gente ouviu muitas histórias e elas, no final das contas, não batiam com a realidade. Então, a gente foi bem delicado lidar com isso.
Mas assim, sobre essa questão que você falou, Claudemir, de pesquisa, é interessante apontar também que a importância da pesquisa não só no documentário, mas também na ficção, né? Porque, inclusive, o Robert McKee, né? Que é um dos autores mais citados, né? Na área de estrutura, roteiro, né? Narrativa para filmes, né? Então, contação de histórias. E aí ele cita, inclusive, que às vezes aquilo que você chama de falta de inspiração pode ser falta de pesquisa, né? Falta de referência, falta de pesquisa, falta de bagagem, né? E isso, se tem um caso em que isso fica evidente, quando você vai fazer um documentário, né? Tipo, porque na ficção existe essa desculpa de que eu tô sem inspiração e não me vem ideia, isso e aquilo outro. E aí pode ser difícil a pessoa parar para ter cair a ficha e dela dizer, eita, é porque eu preciso pesquisar mais. Na ficção pode acontecer isso, né? De você meio que arranjar uma desculpa, né? A desculpa da inspiração. Mas para fazer um documentário, você tem que ter, né? Tem que fazer a pesquisa. Lembrando, a gente está falando mais uma vez do documentário no modelo mais institucional, tradicional, nesse formato de mais clássico, né? Clássico, reportagem, né? Tipo, E é interessante citar, roubando um pouquinho a sua vez aqui, por exemplo, você citou algumas necessidades, né, de acordo com a necessidade, de acordo com a história que você quer contar, mas também muitas vezes você segue uma determinada estrutura, um determinado formato, pensando no seu público. O que acontece muito frequentemente é que alguns streams, eles estão investindo pra caramba em documentários e eles pensam em como é que eu faço para cativar o meu público com esse documentário contando uma determinada história. Então eles vão usar de recursos narrativos que tornem um documentário também uma mídia de entretenimento, não uma mídia somente informativa, né? Ali você vai ver para se informar, você vai para se entreter, porque a ideia de qualquer plataforma dessas aí é manter a pessoa dentro dela. Então a melhor forma de você conseguir fazer isso aí é você usando recursos que tornem a história mais empolgante, que conecte mais, e muitas vezes você contar a história usando os recursos clássicos, né, do documentário, você não dá conta de manter a pessoa lá, fica aquela coisa chata. Justamente hoje, na era em que as pessoas recebem tanto estímulo, aí você precisa sofisticar o documentário, e é justamente essa era que a gente está passando por uma era, eu considero uma era de ouro do documentário, que ele está passando por uma sofisticação que a gente nunca viu antes. Se você for para pesquisar documentários nos grandes streams, aí você vai ver que cada vez mais eles estão saindo mais sofisticados, eles estão usando recursos, às vezes é um misto de ficção, né? Tem aqueles, não lembro o nome daquelas cenas que existe uma representação, sim, que lembra até aqueles programas do Ratinho. Enfim, e que existe essa reconstrução. Ou muitas vezes eles pegam e fazem o seguinte: eles simulam uma entrevista ali, uma conversa, e a história, o ponto de vista de alguém que vai explicar a história é contado dentro de como se fosse uma ficção, como se fosse uma narrativa, com atores atuando. Enfim, o formato documentário está passando por uma mudança muito interessante para dar conta dessa hiperestimulação que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala de documentário, a gente está falando de um espectro gigantesco de possibilidades, né? E o Robson, acho que ele inclusive assistiu algum documentário recentemente, que eu acho que tem isso aí, e que nem parece documentário. Tem documentário que você assiste como se assistisse uma série como Game of Thrones. Às vezes tá nesse nível. Tem, assim, hoje em dia tem recursos, né? A galera tá explorando bastante isso, né?
que vão desde animações mais sofisticadas, né? Simulações, motion graphics, que são recursos de certa forma tradicionais, mas que a galera está adaptando para como é que eu vou dizer, para a estética atual, né? A gente vê muito, por exemplo, animações feitas com fotografia, né? em que explora-se a perspectiva dentro da fotografia, como se a fotografia fosse 3D, né? Fosse um espaço 3D. Você vê ali vários documentários disso, na verdade, né? Documentários sobre o Trump, um documentário aí que saiu recentemente que é sobre o Jeffrey Dahmer, né? Um cara que foi um assassino em série e tal. Muitos recursos, inclusive nesse do Dahmer, que geram uma imersão, que ajudam não só a você a imergir ali na história, como também fazem você, de certa forma, desfrutar da beleza daquela arte em si, né? Você passa a ver o documentário não apenas como uma entrevista, uma série de entrevistas, né? Pessoas sendo entrevistadas, né? Como dizia o Pedro da Rocha, né? Filme de gente, filme de cabeças batendo a boca, né? Mas hoje a gente vê documentários que são onde você tem inúmeros recursos que são usados para prender a atenção do público, mas independentemente do que aconteça, a gente percebe que um dos recursos que tem permanecido desde que o mundo é mundo, basicamente, desde que o ser humano passou a se interessar por ouvir histórias, né? Um dos recursos que mais que acabam sendo usados inevitavelmente é justamente o da estrutura, né? Que tipo, você pode usar o recurso que for, mas muitas vezes, se a estrutura não for muito bem definida, enfim, aquilo ali pode, de certa forma, prejudicar a imersão do espectador, né? Então, até pegando essa experiência nossa que a gente teve com alguns dos documentários que a gente fez, é interessante você começar o filme já de certa forma sintetizando um pouco do que está por vir, né? Do que o espectador vai ver ali, uma pequena amostra, né? Tipo uma amostra grátis do que você vai ver. Aí, se você tiver interesse, você fica ali para assistir, né? Deixa clara a promessa, faz uma promessa muito clara e você, é claro, tem que cumprir essa promessa durante a narrativa, senão só vai xingar seu filme, seu documentário, sua série. Que é a hora de declarar o tema, né? Você tem que dizer qual é o tema do filme, ou pelo menos tem que ficar claro de alguma maneira qual é o tema. Ou mesmo que não fique claro, mas que fique claro, que tenha uma clareza suficiente para gerar um mistério, para que a pessoa queira assistir e entender o que é que tem ali, né? Recentemente eu assisti o documentário sobre o Woodstock, né? O Woodstock 99, e ali a gente começa desde o início, né? O espectador ele fica ali pensando, pô, o que é isso? O que aconteceu nesse lugar aí, né? Por que tem coisa, lugares pegando fogo, né? Tipo, passou um furacão aqui. O que foi isso? Caiu um meteoro, né? Porque tava um ambiente pós-apocalíptico. Isso com a estética. Naquilo que deveria ser um espaço para show de rock, né? Para show de bandas pop. E aí não, é mostrado aquele caos e tal, enfim, e aquilo vai gerando engajamento e fica claro sobre o que é o filme, fica claro que a história é longa, então é bom você ter paciência para assistir, né? Desde o início fica claro que vai levar um tempo para eles construírem a história, e aí eu pelo menos abracei isso, né? Quando eu vi que parece que vai levar um tempo para eles contarem essa história, mas eu tô a fim de assistir, porque já me vendeu. E né? que é justo, né?
pelo estrago que você vê no início. Eu não tô dando spoiler aqui, é logo no início, os primeiros 5 minutos. Pelo estrago que você vê, a promessa é gigantesca. Então, vai dar tempo para explicar tudo que aconteceu. Ali você precisa de tempo para explicar tudo que aconteceu para ter chegado ali. É uma história que começa que não é linear, inclusive eu acho que a gente pode falar até desse tipo de coisa. É uma história que não é linear, que ela começa meio que de trás para frente. Aí vamos tentar entender. Inclusive esse tipo de recurso era muito mais comum na ficção. Você começar a história, né, com um code, usar um recurso, por exemplo, um cold opening, que é um gatilho de curiosidade. Esse gatilho, pegando um pouquinho emprestado aqui a sua fala, Robson, e me adiantando, se você não tiver nada para comentar agora, é o clássico filme blockbuster, que a galera começa no estilo, o cara tá no meio da mata, correndo, olhando para trás, e ele tem uma perseguição, tal, ele tá tentando ligar para alguém, tá sem área, naquela agonia, de repente ele cai. Quando ele cai, ele sente as árvores caindo, balançando, tem alguma coisa gigante atrás dele, e de repente ele dá um grito, tela escura, e 3 anos antes. Ou seja, é uma promessa gigantesca que é feita, e a pessoa, pelo gatilho da curiosidade, a pessoa vai querer ficar para entender o que é aquilo. Os documentários hoje, para também garantir que a pessoa fique na tela, né? Lembrando que os documentários eles estão sendo feitos cada vez mais focados no público, né? Eles estão feitos de uma forma que garanta que ajude, né, minimamente o público a se manter ali imerso, como o Robson tinha falado. Então, tem muito recurso de ficção que antes era usado somente em ficção e hoje estão sendo usados em documentários, justamente para trazer essa imersão, trazer essa conexão e fazer com que a pessoa continue assistindo. Porque a gente tem muitas opções de mídia, né? E se o documentário ele se manter da mesma forma com que ele era há 100 anos, há 50 anos, dificilmente a pessoa vai se interessar. E hoje o pessoal está usando inclusive muitos recursos que remetem a essas novas tecnologias, né? Tipo, de você ver ali como se fosse em realidade aumentada uma tela de uma rede social, né? Que vai passando ali, né? Já tenho vários documentários que utilizam isso, muitos inclusive, e que é o que tem de acontecer, né? Tipo, uma vez que existe uma determinada tecnologia, inovação, isso tende a ser levado para a arte, né? Até para atualizar. Sobre a questão da estrutura, né? A gente foi entendendo isso um pouco mais, né? Claro que a gente tá tentando entender até hoje, mas já tem algumas coisas que a gente assimilou e que eu acho que vale a pena comentar, é isso, né? Sobre a estrutura aqui. É a ideia de você começar e já começar, de certa forma, começar com tudo, né? Que nem diz tem um livro chamado Save the Cat, de um cara chamado Blake Snyder, vale muito a pena ler, e que ele fala sobre isso, de você começar o filme, você tem que começar a todo vapor, você não pode começar devagarzinho. E esse conceito pode até gerar uma certa polêmica, porque por exemplo, alguém que ouviu esse material aqui, que está ouvindo, pode pensar, mas tem um determinado filme que começa calminho, sei lá, Onde os Fracos Não Têm Vez. O cara pode dizer que esse filme talvez comece calminho, mas não. Se você analisar ali a estrutura dele, é algo que vai sendo construído gradativamente, mas que você sente o gene, vamos dizer assim, o gene do movimento e da ação se construindo a cada segundo, né? É porque os gatilhos de alguns filmes que aparentemente que começam leve, são gatilhos silenciosos. Tem um monte de gatilho ali que vai gerando. Isso. E o fato dele não ser barulhento não garante que ele não está fazendo um barulho dentro do seu cérebro ali para manter você assistindo o filme. Isso.
E muitas vezes você vai ter esses gatilhos aí realmente que você não vai perceber. Às vezes é uma gota de sangue que tem ali, ou é alguma injustiça que aconteceu, é algo relacionado é algo que vai no subconsciente, né, humano, coisas que remetem ao nosso lado mais primitivo. Ou o lado que a gente tem pouco controle, né? É o que está dentro da gente. Porque muitas vezes você usa de elementos subliminares ali, elementos implícitos, para ele bloquear, para ele passar direto pelo seu consciente, digamos assim, pelo seu sistema de defesa de crítica, pelo fator crítico, ele entrar diretamente no seu subconsciente. O seu subconsciente vai ficar ali querendo entender o que está rolando. Às vezes é um sonzinho por trás, às vezes é uma referência na parede de uma banda que você se conecta e você quer entender mais. Você vai dizer, é como eu. Enfim, tem um monte de recursos que podem ser usados tanto em documentário quanto ficção, para mais uma vez ele segurar você pelo cérebro, literalmente. Isso. E aí tem isso, né? De ir explorando parte por parte. E o que vai definir a história de fato, detalhadamente, é a história que você tem para contar, né? Por isso que você precisa saber dos detalhes. Mas o que vai definir a estrutura é isso, né? Então você precisa saber, porque às vezes, digamos que a história de uma determinada escola, por exemplo, você vai fazer um documentário sobre uma escola, como foi o nosso caso, digamos que essa história começa por um determinado ponto. Mas será que a melhor maneira de contar essa história é pelo começo? Às vezes pode ser interessante começar pelo final, né? Justamente para gerar essa ideia de tipo, e aí, como é que foi parar aí? Como é que... Né? Se você tem você vê, por exemplo, uma foto que está centenas de alunos abraçando o muro da escola, né? Tipo, como é que foi que começou isso, né? Por que estão abraçando? Isso gera um mistério, de certa forma. Então por isso que tem que conhecer a história para você poder definir uma estrutura. Pelo menos esse é o modo como a gente trabalha. E por isso que a gente falou tanto que a pesquisa ela é imprescindível e que ela é primordial para você pensar no restante das coisas. E acho que vale a pena, né, para quem tiver interessado em fazer um documentário, por exemplo, quem for fazer um primeiro documentário, estudar sobre essa questão da estrutura, né, dividida em atos, para entender, né, que por exemplo, no primeiro terço do filme, vamos dizer assim, se você pensar no filme em 3 atos, no primeiro terço do filme as coisas vão estar sendo apresentadas ali, né? Tá, o básico, você vai dar as peças para a pessoa ir jogando ali. E aí no segundo terço do filme, que a gente vai chamar de segundo ato, né? Aí é que as coisas começam a esquentar, vamos dizer assim, né? Então toda a história tem uma parte que é mais morninha, tem uma parte que é mais esquentadinha, onde a coisa vai ferver. Então normalmente vai ser nesse segundo terço que a panela de pressão vai começar a ferver, vamos dizer assim, né? Vai tá ali, gerou pressão, e aí desse segundo terço para o último terço, se a gente pensar em 3 atos, aí é que a panela vai começar, se a gente pensar na ideia da panela de pressão, que vai começar a dizer que, tá quase lá, viu? Fique atento. A comida começa a cheirar, o feijão. Isso. Você sente o cheiro da sala. Isso. E aí, até que vai chegar um ponto que lá no final é que as coisas vão estar resolvidas, né? Digamos que o feijão vai estar cozido. Por que eu acho esse exemplo interessante? Porque a estrutura, falar de estrutura, eu acho que tem a ver também com falar de percepção, porque não adianta você dizer que o filme tem uma determinada estrutura se o espectador ele não sente isso. O espectador precisa sentir que ele precisa ser capaz de prever, de certa forma, que o filme já está caminhando para o final, né? Tipo, quando o filme tem um arco que
que você vê que ele está bem redondinho ali, que foi pensado, né, que realmente, e que ele respeita, novamente, estamos falando de filme tradicional, né? E quando ele respeita essa questão do arco, você vê que você, enquanto assiste, você vai sentindo ali que ele vai se encaminhando ali para o final, para acabar, né? Você percebe que está chegando lá. Você não é tipo, eita, tá no ápice, aí tipo, e acabou. Não, se é capaz de você ter um infarto se isso acontecer. Acabou o filme, o cara aparece, leva um tiro, morre, acabou o filme, enfim. Essa que história você está contando. Mas tem um ponto também aí, tem algumas nuances nessa parte, é que essa parte da estrutura, ela serve também para deixar, para trazer pelo menos a percepção de que o espectador está no controle. Ele começa a ver, assistir a entrar na história, né? E ele vai estar no controle ali. Se a proposta do filme for seguir o arco natural, beleza, ele termina tranquilo, vai satisfazer aquilo, vai ser legal. Se a proposta for enganar o espectador, ele vai estar naquilo ali, vai acontecer alguma coisa que ele vai dizer, já sei o que vai acontecer, e depois ele é enganado. Assim, você engana, depois mostra que ele não engana, né? Mostra que ele tomou conclusões erradas, né? Aí você meio que brinca um pouco com isso. Enfim, tem várias possibilidades, mas a estrutura ela serve para guiar melhor o filme, melhor, deixar ele mais interessante. Lembrando que essa estrutura, se eu fosse encarar ela matematicamente, né? Vamos chamar de matematicamente, ele seria uma estatística do que na média funciona. Lembrando que esse tipo de estrutura aí já existe há mais de 2.000 anos, né? É o que a galera vem fazendo dentro de narrativa, e é a coisa clássica, é a média do que tende a funcionar na prática. Se você colocar, tipo, quer garantir que o negócio funciona, usa essa estrutura de 3 atos, né? E dentro dessa estrutura de 3 atos existem outras sofisticações que você pode usar para deixar ela mais rica. Você pode ter estrutura de 3 atos e usar, por exemplo, a jornada do herói. Você pode usar a estrutura de 3 atos ou de 4 atos, né? Você pode dividir inclusive a de 3 atos em 4. Vai ter o primeiro ato, o segundo A, o segundo B e o terceiro, né? Você vai mostrar o mundo comum, o mundo novo, né? E depois vai começar a cruzar o mundo comum com o mundo novo. É uma alternativa para quem escreve histórias de forma geral. Você pode também deixar ainda mais sofisticado e usar outras. A gente está falando só de estrutura, a gente não está falando de tropos, desenvolvimento de personagens, tem muitas outras coisas aí, né? A estrutura ela não vai garantir o seu filme, ela serve como um lugar para você começar a andar mais confortável. Enfim, você pode usar a estrutura de 15 atos, por exemplo, que é, por exemplo, a beat sheet do Blake Snyder, por exemplo, que o Robson citou. Você pode usar, ainda tem outras estruturas aí. Jornada do herói, jornada da heroína, né? Você pode mesclar tudo aí e deixar mais sofisticado para que você, de acordo com a sua proposta, para que você consiga acelerar o desenvolvimento da sua proposta, para você conseguir colocar elementos de forma mais simples. Mas tudo isso aí, se você tiver feito uma pesquisa muito bem feita, se você souber, tiver os seus personagens desenvolvidos, se você tiver, como é que eu posso dizer, o universo, né? Existe também, você pode fazer isso anteriormente, enquanto você está fazendo a pesquisa, que é o world building, que é a construção de mundos. Existe toda uma forma de você fazer isso aí, cultura, localização, a história, os mitos. Aí você constrói todo o seu world building e coloca na sua história. Enfim, a gente está falando de estrutura aqui, a gente está saindo até do tema geral, mas o documentário, na construção de um documentário, você pode usar também esse tipo de recurso. Se você quiser deixar, dependendo do público, né, que você queira, para deixar a coisa mais imersiva, mais rica, né? Tudo vai depender da sua proposta, do que você quer
para quem você quer contar isso aí, como você quer, que recursos artísticos você quer usar, enfim, quais os desejos, quais os sentimentos você quer despertar, tudo isso aí são possibilidades para usar também em documentários institucionais. Quer falar um pouquinho, Robson? Exatamente. Então, esse conceito de estrutura, né? Ele é algo que vai servir tanto para a ficção como para documentários, porque afinal de contas, seja ficção ou seja documentário, você vai estar contando uma história, né? Então, e as histórias, né? Sempre que a gente vai contar alguma coisa assim no nosso cotidiano, qualquer pessoa, né? A sua avó, o seu avô, enfim, seu amigo, sua amiga, enfim, qualquer pessoa for contar uma história que normalmente essa história vai ter início, meio e fim. É um relato, pode ser um relato supérfluo, uma coisa muito banal. Por mais banal que seja, se ela for contar algo que a gente possa chamar de história, vai ter início, meio e fim. Até uma piada, né? Ela também vai ter um início, um meio e um fim. Isso, né? A ideia do setup, punch, enfim. E isso parece ser algo que faz parte da nossa constituição, assim, né? A gente parece que a gente foi constituído de tal maneira que a gente sabe quando uma história, quando ela faz sentido ou quando não faz sentido, né? Quando uma história tem pé, mas não tem cabeça, né? Tipo, uma criança, coletivo, né? Uma criança, digamos que uma criança viu uma coisa, determinado fato, né, acontecer. Aí vai chegar alguém para contar para ela como foi que aconteceu aquele mesmo fato. A criança já tem uma noção de como aquele fato ocorreu, e se a pessoa contar a história de uma maneira equivocada, até uma criança ela vai saber dizer que tem peças faltando ali. Ela vai, baseada na experiência dela, ela vai ter seu próprio relato, né? E dentro desse relato existe a estrutura. Então, se você vai contar uma história, vale a pena estudar sobre a questão de estrutura, diferentes métodos. E lembrando que existem vários métodos, como esses que a gente citou aqui, tem muitos outros, mas nenhum desses resolve o problema. São só maneiras de passar uma lanterna, vamos dizer assim, né? E dizer, esse é um ponto de vista aqui sobre narrativa, sobre estrutura. Dá uma olhada aí para ver se faz sentido para você, né? Então, aquele método de autor tal pode ser que faça sentido para alguém, mas pode não fazer sentido para outro. Tem alguém que vai ler um livro desses e vai conseguir fazer blockbusters, ou histórias muito bem sucedidas que cativam muito o público. E vai ter pessoas que vão ler aquilo e vão achar que aquilo ali é besteira e que aquilo ali não tem relação nenhuma com nada e nem com a vida, né? Mas vai ter pessoas que vão ler aquilo e vão dizer, rapaz, isso aqui não é só sobre cinema, não é só sobre contar história, isso aqui é sobre a vida, porque a vida é assim. Vai ter quem pense assim também. Então, inclusive o próprio Sid Field, ele cita isso aí. O Sid Field, o Blake Snyder, o próprio McKee, ele traz essa ideia de que a contação de história básica. A arte de contação de história é a arte de perceber a própria vida. Mas tem um ponto interessante, a gente falou aí, para não confundir o pessoal que tem menos experiência do que a gente, né? É o seguinte, você não precisa necessariamente de saber dessas estruturas, conhecer esses autores, ler esses livros, não precisa disso. Eu conheço muita gente que é muito boa em contar histórias que realmente cativam, que segura você, que ela já desenvolveu esse mecanismo de contar história aí pela própria experiência, ela encontrou o caminho. O que a gente quer falar é que tipo, a contação de história ela está dentro do inconsciente coletivo do ser humano. A gente gosta de história, a gente se conecta de história e a gente é como se fosse o instinto do ser humano fosse gostar de história e contar histórias de forma que você
que você pode encontrar um caminho, o seu caminho de contar histórias, né? Aí quem não encontrou o seu caminho, quem não encontrou o seu estilo ainda, aí beleza, você pode usar isso aí. Eu acho que a vida em si basicamente o que a gente faz é contar a história, né? Eu não sei o que mais a gente faz, porque no nosso dia a dia, quando uma pessoa chega para outra que vai conversar, ela vai contar a história. Ela vai dizer: e aí, conseguiu? Não consegui. Ou e aí, conseguiu? Sim, eu consegui. Isso por si só já é uma história, né? E que remete a outras histórias, né? Do passado ou de histórias que vão acontecer no futuro em decorrência desse sim, né? Enfim, eu tô querendo dizer que os diálogos do nosso dia a dia, tudo é história, né? A gente tá sempre contando história. Abriu a boca ou fez um gesto de uma linguagem corporal, você está contando história. Então, eu acho que eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente, no caso o ser humano, né? A gente consegue analisar uma história e saber se ela tem pé, se tem cabeça, né? Dizer se uma história é boa ou não, né? Aquela história, né, que a história é meio que nem um sanduíche, né? Ou que nem uma tapioca. Tipo, você pode não saber como fazer uma tapioca, mas você sabe se a tapioca é boa, se você comer, né? E quanto mais referências você vai tendo de tapiocas, de bolo, de buchada, você vai refinando o seu paladar. Assim como histórias. Quanto mais histórias você vai conhecendo, quanto mais sofisticadas essas histórias são, né? Quanto mais histórias sofisticadas você vai acumulando no seu repertório, melhor vai ficando o seu paladar para histórias. Tanto para receber histórias, né? Você pode desenvolver essa skill, quanto para você contar histórias. Quanto mais história você ouve, conta, exercita, você vai desenvolvendo. Não é uma coisa numa camada só, existem várias camadas para isso. Então é isso, vale dar uma olhada em materiais sobre estrutura, né? Seja para ficção ou para documentário. Vale a pena dar uma estudada no assunto para poder melhorar, né, a maneira como você conta as suas histórias. E dando prosseguimento aqui, né? Não sei se a gente viajou, pode dar a entender que a gente viajou um pouco nesse assunto, de certa forma um pouco, mas tem todo sentido. Assim, se você parar para pensar que a estrutura é um elemento que vai estar presente em qualquer construção narrativa. O que a gente fez foi reforçar que você pode e muitas vezes deve, né, usar uma estrutura que faça sentido. Você tem que ter pelo menos consciência disso na hora que você vai fazer um documentário. Isso. E aí no caso, por exemplo, só fechando essa parte de estrutura, um dos documentários que a gente fez, que foi o Pedrinho, né? É um documentário sobre uma escola. Foi um documentário institucional. A estrutura, uma estrutura que a gente resolveu adequar, né? Ela está dividida em várias partes, mas ela é dividida principalmente em a primeira metade e a segunda metade, onde a gente definiu que na primeira metade haveria a predominância de depoimentos de professores que falariam sobre a origem da escola, né? E da metade para frente seria mais focado, né, em relatos de estudantes, né? E até para mostrar os frutos de tudo isso que foi investido, né, da parte dos professores, de todo esse trabalho que foi empreendido por eles. De todo esse trabalho foram gerados frutos, né? E aí esses frutos vêm depois vem na segunda metade do filme. A primeira parte, uma outra camada dessa primeira parte foi a questão do mito. É explícita o mito da escola. Quando eu falo mito, eu estou falando a forma com que as pessoas contam ou percebem a história da escola, né?
Inclusive isso pode ser adotado, né? Esse tipo de estrutura. Observe que a gente está falando de estrutura aqui. A gente expõe o mito logo no início. Aí mostra as pessoas falando do passado, né? Como elas viam a escola, falando de personagens específicos, falando do impacto que a escola trouxe para ela ou para a sociedade ou seja, é o mundo comum, ou seja, o mundo das pessoas conversando. Aí depois a gente sai jogando no segundo texto, né? Que a gente já sai colocando, a gente está expondo, apresentando os primeiros personagens que trouxeram esse impacto. E na última parte, né? Eu divido em duas, eu consigo enxergar também, eu subdividi isso aí mais um aí. São os resultados. Os resultados começam a aparecer e eles ficam muito mais evidentes no final, que são os alunos. Sim. E uma coisa natural também, que eu não tinha citado, por exemplo, é que mais ou menos quando está chegando no final do primeiro terço do filme, é que a gente começa a conhecer a primeira mentora, né? A mentora principal, inclusive, do filme, que é a pessoa que tá ligada à origem da escola, né? Então ela é a pessoa que mais vai ter informações para dar sobre aquilo. E se você analisar estruturalmente, isso tanto não só em documentários, mas em ficção também, você vai ver que é muito comum essa figura do mentor, ou seja, aquela pessoa que tem mais conhecimento sobre determinado assunto, que vai ser o tema do filme. Esse mentor, ele é apresentado ali, ele é apresentado não, ele é mais focado, né? Você vai ter mais acesso a ele quando você chega mais ou menos no final do primeiro texto do filme, né? Vamos dizer assim, você está finalizando o primeiro ato, é que você vai ter mais acesso a esse mentor. E comentando um pouquinho disso aí, entrando um pouquinho, mas não se aprofundando muito, porque a gente já está aqui com o tempo já esgotando, mas assim, em ficção isso é visto, se eu for analisar isso do ponto de vista da jornada do herói, né? A gente vai ter isso no final do terceiro ato, porque é o seguinte, no primeiro ato a gente vai ter o mundo comum, né? O mundo comum, a relutância. No início do primeiro texto, ele entra no mundo novo, né? Ele conhece o mundo novo, só que ele não está apto ainda a ir até o fim da jornada. Então, ele precisa de um mentor. E esse mentor, ele aparece para ajudá-lo a seguir, né? É muito comum você encontrar alguém para ajudar você, alguém que vai dar uma arma para você, alguém que vai dar um conselho, né? Nos clássicos filmes mais antigos, nas histórias mais antigas, você vai ter o herói precisando subir a montanha para receber um conselho de um oráculo, de um mago, e ele vai voltar ali com uma mensagem ou com um escudo para continuar a jornada, né? Num documentário, normalmente isso acontece, você pode usar esse tipo de estrutura, nada é obrigatório, né? Você pode usar isso aí para quando você for apresentar o personagem. No caso, a gente mostrou comentários. Esse mentor, ele foi citado na primeira parte e isso gera inclusive uma curiosidade, né? A pessoa vê, quem é essa pessoa, né? É citado na escola e a gente só apresenta esse aluno e o resultado dessa escola, a gente apresenta o mentor no terceiro ato. E os alunos, né? A experiência dos alunos... No final do primeiro ato. Apresentou o mentor. Você falou que é apresentado o mentor. No final do terceiro... sim, é verdade. Desculpa. Enfim, aí a gente apresenta ele depois. Então, ele é falado, ele é citado, né? E depois. E é comum até no mundo real. Vamos trazer aqui um pouquinho para o mundo real. Normalmente, quando a gente precisa... ouve falar de alguém... né? Por exemplo, um professor, o professor ali daquela escola, ele é muito bom. Se eu fosse você, eu procuraria esse professor. Ou num trabalho, né? Eu procuraria o fulano que é do departamento tal para te ajudar. Ele é muito bom e tal. Aí, normalmente você ouve as pessoas falando. E depois, lá na frente, por acidente, por acesso ou por mérito, né? Por isso que normalmente exige um determinado esforço, você vai conhecer aquela pessoa. Aquela pessoa, ela vai te dar o escudo, a espada para você continuar a jornada, né? Digamos como num trabalho. Ou não, se você não fizer um bom trabalho, se você não tiver um bom histórico, normalmente a pessoa vai...
ignorar você, ou você vai chegar nela e não vai fazer tanta diferença, né? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, quando eu cheguei na UFPB, que eu fui estudar lá, todo mundo falava de uma certa professora e muita gente falava dela como se fosse uma pessoa, sei lá, uma professora que pega muito pesado, enfim. Existia todo um imaginário sobre essa professora. Isso gerou uma curiosidade. Eu não tive acesso a ela de primeira, né? Até porque a aula dela veio a ser... era uma das últimas aulas que eu tinha na semana. Então, levou uma semana para eu poder conhecê-la. E quando chegou nesse momento, tipo, eu vi, tipo, ela era uma das maiores mentoras ali, né? Uma das professoras mais sérias, né? Do curso, mais exigentes, né? E isso que gerou todo esse mito, né? Ela é uma pessoa muito marcante, inclusive você conheceu também. Uhum. Isso tem justamente a ver com o que você falou, né? Que essa questão de apresentar o mentor um pouco depois de se ter citado ele, né? Foi citado, ouvi dizer, ouvi falar e tal. Aí lá na frente você mostra o mentor. Então a gente fez mais ou menos assim nesse documentário. Porque já pensou uma história, o herói ou a pessoa que vai começar uma jornada, ele começa, já é apresentado ao mentor, o mentor já dá tudo que ele precisa de bandeja, tá entendendo? Qual o aprendizado que ele vai ter no caminho? Ele não vai conseguir pisar no chão com os próprios pés. E ele talvez não tenha nem construído na mente dele a noção de respeito e de curiosidade, que é o que ele vai precisar ter para que grudem no cérebro dele os conhecimentos que esse mentor vai poder passar. Então, ele não vai ter construído uma moral forte o suficiente, ou um objetivo forte o suficiente, né? Ou uma meta, um desejo forte o suficiente, se ele encontrar algum mentor. Por quê? Porque ele não vai ter um pensamento próprio, né? Ele não vai ter tudo que ele teria seria por influência de um terceiro. Ele precisa justamente desejar aquilo ali e ir recebendo aquilo aos poucos, indo. Na estrutura do documentário, inclusive voltando para o que a gente falou, a gente tem justamente isso. Se a gente simplesmente mostrar o mentor falando, dificilmente a pessoa vai querer ir até o fim da história, porque a pessoa já vai ter a resposta do início. O mentor já vai dar aquilo ali, vai dar a informação e acabou. Então, no documentário a gente não quer só informação, a gente quer se envolver, se conectar. Se fosse assim, a gente olharia logo, faria logo uma pesquisa no Google. Entende? Se você quisesse logo uma resposta direta, você quer se envolver, fazer, experienciar. Porque normalmente quando você vai para um documentário, você quer um nível de experiência maior. É um nível de experiência diferente, né? Que só o audiovisual é diferente que dá, né? Exato. E é isso. A gente abordou, né? Também a gente foi lidando com outros problemas também, assim, algumas decisões estéticas que precisam ser tomadas em relação à criação de um documentário, né? Quando você vai fazer, você precisa tomar algumas decisões. E uma delas é, tipo, se a abordagem que você vai fazer vai ser, por exemplo, no sentido, vai ser algo mais artístico, algo mais, ou algo, como é que eu vou dizer, mais intimista, algo mais neutro, ou vai ser um documentário tipo de propaganda mesmo, né? Tipo para fazer marketing para aquela empresa, né? Tipo, e publicitário, né? Isso. E a gente já trabalhou com diferentes casos, né? Tanto um caso em que a ideia era justamente ser imparcial, né? Isso. Ser parcial, ser imparcial. Isso. Parcial, imparcial. Enfim, ora a gente tinha que vender mesmo aquele peixe do documentário, tipo da instituição, e ora a gente tinha que abordar de uma forma que mostrasse simplesmente a obra daquela instituição, e que a obra falasse por si só, né? O que a instituição fez, ela diria por si só, sem que a gente precisasse usar recursos
visuais ou audiovisuais, artísticos, ou seja o que for, para gerar esse marketing, né? Para gerar essa venda da instituição, né? E eu acho que tanto num caso como o outro vale a pena dar uma estudada, né? Porque são linguagens diferentes e que atendem a objetivos diferentes. Então, ora, se você quer trabalhar, por exemplo, fazendo sei lá, com uma empresa que produz documentários, se você quer criar uma produtora assim que faz documentários, por exemplo, é interessante você ter esse conhecimento dessas diferentes linguagens, né? Porque pode ser que uma determinada instituição queira algo que, por exemplo, campanha política, né? Que segue uma linha mais que vai pelo caminho da publicidade, alguns caminhos que tendem a ter um apelo mais direcionado à venda de determinado produto, vamos dizer assim. Esse produto pode ser uma pessoa ou uma instituição, uma coisa, ou você pode lidar com alguém que vai querer, alguém ou alguma instituição que vai querer um documentário que seja mais neutro, mais contido, né? sem ser espalhafatoso como algumas obras acabam sendo, né? As que tem esse intuito mais de vender mesmo, né? E que faz parte dessa linguagem. Então vale a pena conhecer um pouco sobre ambos os casos. Sobre essas possibilidades, né? Uhum. E tem um caso que a gente falou no início, que são os documentários que eles são essas linhas de documentários que elas são mais voltadas ao entretenimento. Uhum. Enfim, hoje em dia temos muitas possibilidades de trabalho. Ô Robson, a gente poderia falar, tu queria comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, assim só queria lembrar que assim, a gente não falou, por exemplo, do pseudodocumentário, né? Porque inclusive a gente já falou em outro episódio e a gente vai falar mais em outra oportunidade. A gente vai falar sobre os tipos de documentários, incluindo pseudodocumentário, documentário observativo e outros. Então nesse episódio a gente está só lembrando, né? Mais uma vez a gente está citando um pouco desses aprendizados que a gente foi tendo ao longo das experiências que a gente teve com trabalhos, né? Com os documentários que a gente fez. Isso. Como a gente está percebendo o mercado, como a gente está percebendo a própria sociedade, como o pessoal está consumindo documentários hoje, dentro do nosso ponto de vista, né? É claro. Mas a gente pode falar também de como, vamos falar assim, de coisas que são imprescindíveis, né? Ou que podem ajudar na construção de um documentário para a galera que está realmente interessada em produzir os seus próprios documentários. A gente está passando, como sempre, um pouco do tempo, mas quem chegou até aqui, né? Inclusive, se você chegou até aqui, a gente vai falar um pouco agora de algumas coisas que podem ajudar para quem vai fazer o seu documentário, né? Ou quem já fez, mas... Ou mesmo que não queira fazer, existem as pessoas que querem entender, né? Também tem isso. Sobre o assunto. Mas eu queria saber, se você chegou até aqui, eu queria que vocês comentassem aí, pra galera que tá no YouTube. Eu cheguei até aqui, você coloca o tempo. Isso. Pra gente não ficar pensando que a gente tá falando sozinho, que a gente é louco, entendeu? Você coloca aí, eu cheguei aqui, coloca o tempo e digita ornitorrinco verde, que é pra gente saber pra gente saber que você não copiou um código de outro episódio. Exato. Boa. Enfim, aí você deixa aí o comentário. E aí eu acho, Claudemir, que citando isso que você falou sobre algumas práticas que ajudam, né? E que é interessante de se adotar e se adotar com cuidado, é justamente isso. Por exemplo, a organização dos arquivos, né? Por exemplo, são coisas que às vezes a pessoa nem para pensar, né? Às vezes você está com tudo ali, todo o material, toda a equipe para filmar,
e você esquece, por exemplo, que você que pode ser que você tenha de lidar com fotos físicas, por exemplo, e que essas fotos vão ter que ser escaneadas, vão ter que ser organizadas, enfim, vai ter que ter um tratamento, mas antes de chegar no tratamento, a própria prática da organização em si, ela é imprescindível para que o trabalho flua, né? Sem que, por exemplo, sem que nenhum desses materiais se perca, né? Porque você tem o compromisso também com quem disponibilizou aquelas fontes de pesquisa, né? Às vezes você pega fotos emprestadas para fazer durante a pesquisa. Tem também essa questão de responsabilidade com o material, né? Isso. Documentos. Por isso que é importante registrar também, tipo, saber a quantidade de materiais que você pegou, quando você pega, né, em mãos assim, principalmente se for físico, né? Eu digo isso porque a gente precisou disso, né, quando em várias situações, né? Tipo, que a gente teve acesso a fotos físicas e existia essa responsabilidade de cuidar de um acervo que não era nosso, né? Então tinha uma importância gigantesca para a instituição e a gente, enfim... E às vezes a instituição só tem aquilo ali. Ela não parou para pensar, cara, eu vou tirar essas fotos aqui, eu vou ter uma cópia digital para passar para alguém no dia que alguém for fazer um documentário. Não, normalmente você chega lá, pede esses documentos, eles vão procurar, às vezes eles descobrem que não está num estado tão legal. Você faz uma cópia, às vezes você precisa melhorar a qualidade, a imagem está com defeito, você precisa ajustar a foto, retocar uma coisa, melhorar, aumentar o contraste. Ainda tem esse tipo de coisa, né? Que você precisa, às vezes é preciso fazer sem que você precise modificar o documento histórico, né? A integridade dele, do dado, da informação. E assim, eu acho que um dos principais elementos assim que devem que merecem atenção, né, num documentário é a questão da pesquisa, né? E principalmente se a sua abordagem é jornalística, que você jornalística / científica, né? Porque se a sua ideia é contar a verdade, ou pelo menos o mais próximo da verdade, então isso exige uma pesquisa intensa, o máximo que você puder pesquisar sobre isso, dar uma pesquisada para entender o assunto, para poder abordá-lo com o máximo de propriedade, né, possível. Então, é questão de cruzar dados, né? Então vale a pena estudar sobre metodologia da ciência, né? Da pesquisa científica. Eu acho que nesse sentido a universidade me ajudou bastante, assim. Tem poucas coisas que eu trouxe da universidade, que eu trouxe comigo, que eu realmente uso na vida. E eu acho que a questão a reflexão agora, né? a reflexão a reflexão que o método científico permite, né? Isso e o modo como isso te ajuda a compreender a vida e a lidar com certas coisas ajuda bastante. Então vale a pena também pesquisar, né? Além da questão de estrutura, vale a pena ler também sobre essa questão de pesquisa científica. Metodologia científica, né? Pesquisa científica. Isso, exatamente. Coleta de dados, né? Os métodos de coleta de dados, né? De entrevista, como é que se diz? Enfim, formulário, enfim, várias ferramentas que podem ser usadas para coletar esses dados. E tem um outro ponto aí também, dentro disso aí, que também tem a ver com a parte de coleta não necessariamente de dados, né? Mas coleta de informações para você produzir, que são as imagens de apoio, né? Isso. A gente, nos primeiros documentários que a gente foi fazer, a gente não se preocupava muito com isso. Não, a gente nem sabia nem o nome disso. E a gente, pela necessidade, a gente foi descobrindo que se você quiser fazer um negócio com muito mais possibilidade, se você quiser sofrer menos, você vai coletar imagens de apoio.
Mas o que são imagens de apoio? Imagens de apoio, você pode me complementar aí, Robson, qualquer coisa. São imagens que você, além do que você acha que precisa, né? Digamos que você vai fazer um documentário, pronto. Por exemplo, a gente fez o documentário Pedrinho. Vamos colocar. Quais as imagens de apoio que tem? Na hora que a gente vai entrevistar, por exemplo, o mentor ou um dos mentores, a gente pode ir além de filmar somente ele, filmar o ambiente dele, filmar as mãos dele, os pés dele, como eles estão se mexendo, o céu, o que está ao redor. Para que isso? Porque a depender de como você vai montar, você vai ter muito mais possibilidades de recursos. Você vai poder criar uma narrativa mais imersiva caso você perca algum arquivo, você precisa fazer um determinado corte. Enfim, imagens de apoio, elas ajudam a você a ter possibilidades e a conseguir diminuir o tédio também, né? Diminuir o tédio assistindo. Então, que é isso. Resumindo o que você falou, as imagens principais seriam aquelas tipo aquilo que você captura da pessoa enquanto ela está ali, né? Falando, tipo, um entrevistado está falando, uma imagem principal aí seria o rosto dela, né? Porque normalmente a gente quer ver pelo menos a silhueta da pessoa, né? Vamos dizer que mesmo que esteja uma tarja preta ali, ou o rosto foi censurado, no caso de alguém que está dando um depoimento que ela não quer revelar a sua identidade, mas você vai capturar o rosto daquela pessoa, a silhueta, para poder deixar claro, é essa pessoa que está falando. Então isso seria uma imagem principal. E a de apoio seriam essas que o Claudio me falou, né? Que são imagens que vão enriquecer. Aí nisso aí entra não só imagem de apoio, mas também áudios de apoio, né? Imagens de arquivo, áudios de arquivo, enfim, gravações que existam, fotografias e tudo mais. Tudo isso é coletado antes de você ligar o play da câmera pela primeira vez. Você passa um tempo... as imagens de apoio, é claro, né? Mas assim, a questão de documento, até de outros vídeos, se for o caso, né? Se tiver como vídeos da época, vídeo de terceiro, filmes que foram, de certa forma, feitos que usam referência. Enfim, tem muitas possibilidades que você pode coletar durante a pesquisa que vão facilitar a sua vida, facilitar o seu bolso, facilitar a sua paciência e facilitar a paciência das pessoas que estão sendo entrevistadas, e principalmente vai economizar a paciência do seu espectador. Isso. Exatamente. Então é isso. Tem toda essa questão da responsabilidade, né? O compromisso que você tem de entregar um bom trabalho. Tem a questão de você ter cuidado também com a imagem das pessoas que estão aparecendo ali, né? Tem outro ponto muito importante, que é o seguinte: você vai estar entrevistando uma pessoa, você vai estar pedindo documento emprestado, você vai estar usando a imagem da pessoa de outras pessoas. É importante você garantir que a pessoa cedeu isso. E para isso você pode pegar uma carta de anuência, o registro de um documento, uma declaração, porque isso pode facilitar a sua vida, entende? E formalizar isso para que a própria pessoa saiba disso, né? Tipo, porque às vezes às vezes uma pessoa vai ser entrevistada e ela já sabe que tem uma câmera gravando ela, mas ela não sabe que existe uma responsabilidade nisso, né? E das consequências que isso pode ter. E aí o documento de uma carta de anuência, né? Por exemplo, onde ela informa que ela permite o uso da imagem do som da voz dela naquele material. Então, ela tendo acesso a essa carta, ela vai saber, enfim, que você é alguém que está fazendo um trabalho sério, né? E que isso pode ter desdobramentos. Ela vai se sentir mais segura, né? Ela vai entender que, tipo, também que ela teve responsabilidade de assinar aquilo, e isso dá uma segurança para você também, de você continuar com o seu trabalho
de modo que já foi fechado um acordo ali, né? Então foi formalizado. E aí tem toda essa questão do compromisso com a imagem. Por exemplo, se a pessoa cedeu, ela permitiu que você use a imagem dela, aí é importante ter cuidado. Por exemplo, na hora de filmar, quando for pegar a entrevista, olhar se, sei lá, se o rosto da pessoa não está sujo, se tem... sei lá, vamos dizer que coisa que acontece, né? Tipo, se a forma com que ela está vestida vai prejudicar ou não a imagem dela. Isso. Se você está expondo a pessoa. Isso, o cabelo, ou se a pessoa está suada, que é coisa que acontece muito, principalmente lugares que, enfim, aqui no Nordeste mesmo é calor, é muito calor. E então é muito comum você chegar em lugares que as pessoas vão suar com facilidade, principalmente em lugares abertos. Então olhar isso, ver questão tipo até mosca no ambiente mesmo, né? Uhum. A gente inclusive já foi fazer um trabalho onde na casa que a gente foi, tinham muitas moscas mesmo. A gente ia fazer uma entrevista em um determinado lugar que estava cheio de mosca por todo canto, e a gente precisou ir para um outro lugar para as moscas não comprometerem a imagem da pessoa. Isso. Então aí às vezes é isso, às vezes até não é nem algo na pessoa em si, às vezes é o fundo do cenário, né? Se sei lá, às vezes tem alguma coisa, uma mancha ou alguma informação ali no ambiente que pode de alguma forma prejudicar a imagem dessa pessoa, ou talvez ela pode não gostar daquilo por algum motivo pessoal. Por exemplo, a gente, voltando para essa parte da fisionomia, né? A gente entrevistou uma vez o Pedro da Rocha, que foi um diretor de cinema faleceu recentemente, e ele falou pra gente, ele já acostumado a ser filmado, ele já deu várias entrevistas. Aí ele já indicou logo pra gente, ele disse, vocês vão me capturar nesse ângulo aqui, não quero que vocês me capturem pela lateral. Por quê? Porque eu não gosto do meu nariz. Ele falou que não gosta de ver o nariz dele pela lateral, ele preferia ser filmado de frente. E isso foi uma preferência dele, né? Então, no caso dele é claro que nem todo mundo vai dizer, nem todo mundo tem esse conhecimento técnico para dizer, me capture com uma lente tal e posiciona no ângulo tal, enfim, porque eu quero passar uma imagem tal, enfim, não é todo mundo que vai dizer isso, mas é importante você, com seus conhecimentos técnicos, saber qual é o resultado, qual é a consequência do uso de um determinado ângulo. Por exemplo, de fato, se a pessoa tiver um nariz grande e se essa pessoa não gosta de ter um nariz grande, por exemplo, pode ser mais interessante você filmá-la de maneira que não evidencie essa característica, né? Alguma característica que ela não goste, né? Esse é um exemplo bem extremo, eu acho. Isso pode até ajudar, inclusive, às vezes a pessoa não quer ser entrevistada porque ela tem essa insegurança. Isso. Se você percebe essa insegurança da pessoa e avisa, você não vai deixar a pessoa fragilizada, né? Digamos assim. Você pode, inclusive, ter uma aceitação maior no caso da sua entrevista. Pode facilitar. Inclusive, a gente já passou por isso. A pergunta é sobre isso. Porque, querendo ou não, a pessoa... Muitas vezes você vai entrevistar pessoas que não têm experiência em entrevista. Sim, não, exatamente. E acontece, às vezes, de até pessoas que têm experiência com entrevista terem um certo problema de comunicação também, né? Por exemplo, já em período de campanha política, já cheguei a trabalhar... já cheguei a entrevistar uma pessoa que era uma pessoa que estava numa posição que era uma posição que era muita responsabilidade filmar, né, aquela pessoa, e aí teve momentos em que ou essa pessoa gaguejava, ela estava com um certo nervosismo que nem ela percebia que estava nervosa, e aí
E aí ela continuava falando, né? Aí a gente tentava pausar e pedia, né, educadamente para ela repetir, para ficar um pouco mais claro, justamente para poder passar essa ideia da segurança mesmo, porque era uma pessoa segura, né? Mas no momento, por algum motivo, ela tava, porque ninguém sabe o que está acontecendo na vida pessoal daquela pessoa, né? Pode ser alguma coisa do momento ali que fez ela se comportar de um modo que normalmente não se comporta. Aí nesses casos, enfim, vale a pena filmar de novo, né? Dar uma pausa e filma de novo. E às vezes, por exemplo, outro exemplo é de uma pessoa que a gente chegou a filmar e ela estava falando uma coisa com as palavras, porém o corpo dela dizia outra coisa, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa está falando uma coisa que é uma verdade, mas aí ela vai e coça o nariz, né? Aí, sim. Questão de linguagem corporal, vale a pena dar uma estudada. Tem um livro chamado O Corpo Fala, que é do Pierre Weil. Acho que se pronuncia Pierre Weil, se escreve Pierre Weil, alguma coisa assim. Vale a pena dar uma olhada para saber um pouco sobre isso, né? Porque essa ideia de coçar o nariz, né? Tem uns gestos que a gente faz que denuncia o que a gente está sentindo muitas vezes, né? Que às vezes pode ser só viagem, né? Pode ser que tenha feito aquilo porque, sei lá, porque realmente passou. Porque coçou mesmo, ou porque passou um mosquito minúsculo, mas acontece muito disso, né? De a gente dar uns sinais, recuar o corpo. Às vezes você cruzou a perna, tem um sentido para aquilo, né? A depender do contexto. Ou moveu a mão de um determinado jeito. Então, acho que quanto mais você puder conhecer sobre esse assunto também ajuda, justamente para prezar isso, né? Prezar pela imagem de quem está sendo entrevistado. E tem um outro ponto aqui, a gente está finalizando já, né? Está finalizando, Robson, ou não? Estamos sim. Já em 1h26, né? Praticamente um longa-metragem. É verdade. Mas, tem outros pontos que são importantes. Isso, tudo isso que a gente está falando vem antes, assim, muitas vezes você precisa saber disso muitas vezes antes de começar a desligar a câmera. Já aconteceu algumas vezes da gente entrevistar alguém, isso tanto pessoas mais simples, né, quanto pessoas mais refinadas, vamos dizer assim, e a pessoa falar alguma coisa errada, alguma palavra errada. Ela pronunciou errada, ou ela conjugou um verbo de uma forma inadequada, ou ela falou alguma coisa que gramaticalmente não está interessante. E isso, sobretudo para documentários institucionais, isso poderia comprometer a instituição que a pessoa representa. Imagina um líder falando, às vezes é por nervosismo, né? A pessoa vai falar vidro e fala vrido. A freira fala fleira. Paralelepípedo falaria o quê? Paralelito. Enfim, acontece e a pessoa não percebe, ou porque está nervosa, ou porque a pessoa muitas vezes não sabe que é assim, e isso poderia prejudicar a imagem da instituição, né? Porque muitas vezes você vai fazer um documentário, o documentário vai ser visto por 10, 20, 30 anos. A pessoa pode até aprender a melhorar isso no processo, mas a imagem que fica é que a pessoa ela não sabia falar aquilo ali, ainda não sabe, enfim, isso prejudicaria a imagem da instituição, né? Tem vários motivos. E existem várias formas de a gente chegar e ajudar a pessoa, se a pessoa percebe isso. Por exemplo, uma abordagem que eu falo sempre quando eu percebo isso aí é dizer, rapaz, você falou que você sem querer falou vrido, é vidro, você falou sem querer. Aí se a pessoa souber ou não, ela vai prestar atenção e ela vai pronunciar, talvez pela primeira vez, vidro. Mas o ponto é que você está representando, você querendo ou não, você é responsável pela construção da imagem dessa pessoa e, consequentemente, da instituição, entende? Imagina você ser conhecido por um documentário onde as pessoas, por exemplo, falam errado. Não necessariamente errado. Falam seguindo
como é que chama? Me Fora da norma, né? Fora da norma da língua. Fora da norma culta, né? Ela tem uma maneira própria de falar, seja porque é da região, que não é nem necessariamente um sotaque, é uma variação ali, né? Que às vezes ela fala mais rápido ou usa umas palavras diferentes, pronúncia diferente, né? Verdade. Professores de português me perdoem por ter usado a palavra errada nesse contexto. Professores de linguística, melhor dizendo. Me perdoem. Para não cometer um preconceito linguístico aqui. E certamente, existe uma chance muito grande de nesse podcast eu falar errado, viu? Eu já estou assumindo aqui que eu cometi um monte de erros aqui, eu nem percebi, entende? Já estou assumindo isso aí. E agora imagine, assim, a quantidade de coisas que pode acontecer. Aconteceu comigo com políticos, já aconteceu com pessoas simples, já aconteceu com professores universitários, inclusive, eles darem essa ratada. Às vezes é só uma ratadazinha, entende? Mas o ponto é que você é responsável por isso. Às vezes a pessoa não percebe na hora. Agora imagine o documentário está pronto e a própria pessoa que falou isso percebeu que ela deu essa ratada. Em vez de a pessoa, muitas vezes o público, em vez de prestar atenção na informação que a pessoa tinha para falar, eles vão prestar atenção no erro gramatical, na forma estranha, na mosca que está pousando na cara da pessoa, no cabelo sujo de farinha. Vai ter um monte de possibilidades aí. E é você que está cuidando como produtor ou como diretor, né, do projeto, é o responsável por trazer, sempre que possível, sempre que realmente necessário, a melhor imagem da pessoa, porque o seu intuito ali muitas vezes é passar uma informação, entendeu? No fundo você está vendendo. Isso pode prejudicar o seu trabalho, pode comprometer para sempre uma pessoa, uma instituição ou um grupo de pessoas. Você pode comprometer famílias, por exemplo. Robson, quer fazer as considerações finais aí para a gente não deixar o pessoal aí em 2 horas aqui ouvindo a gente? Sim. A gente falou muito da questão do cuidado e do planejamento também, né? Quando a gente falou de pesquisa, falou sobre ter esse conhecimento prévio do terreno com o qual você está lidando. Só que existe também, principalmente no documentário, um espaço para o acaso também, né? Tipo, de você deixar aberto, você ter a consciência de que o documentário ele também é feito muito de momentos que você não vai ter como prever, né? Alguma coisa que acontece no momento que pode enriquecer o material, então fique atento a isso. Então, a ideia, eu acho que é ter controle, o máximo de controle da situação ali, do que vai acontecer na hora da filmagem e de como o documentário vai ser resolvido no final, mas também ter essa noção de que vão acontecer acasos. E um exemplo básico que a gente pode dar é de um dos documentários que a gente fez também, onde tem um trecho em que a gente fala, a gente não, né? A pessoa entrevistada, as várias pessoas entrevistadas falam sobre a questão da mudança que ia acontecer, a escola iria fechar e aí teriam que ver outro local, né? Enfim, a escola ia mudar de um lugar para o outro. E aí justamente nessa parte, né, a gente inseriu um trecho como imagem de apoio, justamente a gente usou como imagem de apoio nessa parte justamente um trecho que a gente tinha filmado, que aconteceu por acaso em um dos sets, em uma das locações onde a gente foi filmar, que era a questão dos pássaros mudando os pássaros estavam em cima de um poste e aí eles fazem aquela mudança, né, em bando, né, pelo céu, e isso meio que num pôr de sol, e foi uma imagem bem bonita assim, né, que a gente, pelo menos pra gente, a gente acha interessante.
E por isso a gente guardou. Agora, é claro, quando a gente filmou os pássaros, a gente não tinha noção de que daria para encaixar esses pássaros especificamente nesse ponto onde a gente encaixou na montagem, né? Mas a gente guardou porque a gente estava atento a várias coisas que estavam acontecendo em volta, né, no dia dessa filmagem especificamente. E aí sempre né, havia alguém disponível ali para capturar esses acasos aí que podiam acontecer, né? Que é uma coisa meio quase que de making off também, né? E a gente também já tinha visto uma referência dessa, inclusive no dos filmes do Inarritu. E a gente sempre achou legal. E a gente, inclusive, em outro projeto anterior, a gente tentou capturar uma imagem dos pássaros migrando. E coincidiu, nesse dia a gente vê os pássaros migrando e aí vamos capturar. E deu para capturar. E a gente meio que guardou, pelo menos eu não tinha pretensão de usar. Não, eu tinha. Só não sabia onde, mas eu tinha. Não, eu não tinha pressão de usar nesse filme específico, assim. Eu não fiquei pensando, eita, poxa, vamos usar. Mas enfim, tem um outro caso que a gente foi filmar, um documentário, em que a gente precisava de depoimentos relacionados a um evento específico que tinha ocorrido no passado, e a gente tinha algumas falas que a gente precisava, né, para complementar, para contar essa estrutura, e a gente encontrou, a gente chegou à noite já por acaso, né, eu tinha até esquecido, inclusive dessa pessoa, e aconteceu dessas pessoas, ela conhecer bem, ela tem uma comunicação boa, ela conseguia narrar bem a história, e ela conseguiu fazer com que a gente não precisasse entrevistar algumas pessoas aí. A gente meio que cortou umas 4 entrevistas aí, umas 4 falas de entrevista, ou seja, economizamos dinheiro, tempo, energia, porque essa pessoa ela conseguiu dar conta disso, explicar a história, né? Inclusive ela teve foi uma questão do acaso. A gente aproveitou ali a situação para que a gente conseguisse extrair o máximo de informações possíveis. Isso. Essa pessoa seria um exemplo de bom mentor, né? Né? Eu acho que esse tipo de personagem ele incorpora bem o arquétipo do mentor, e eu acho que é um dos pontos que vale a pena citar, é justamente isso também, que quando for fazer a pesquisa sobre aquele assunto, é interessante buscar as pessoas que entendem, que conhecem a coisa de dentro, né? Que sabem, que estiveram no olho do furacão, vamos dizer assim, né? Buscar também, né? Também, porque às vezes as pessoas que não estão no olho do furacão, elas vão dar um ponto de vista, um contraponto que pode ser interessante para a história. Isso, eu falo mais no sentido de, tipo, quando você tiver de mostrar os fatos, né? Os fatos que realmente ocorreram, enfim, que tem a ver muito com a origem, né? de certas histórias. Eu acho que é interessante elencar essas pessoas que de fato tiveram contato com a coisa. A entrevista com pessoas que não conhecem a história, eu acho que ela entra também, mas é com outro objetivo, né? Que às vezes pode ser para gerar um conflito intencional, né? Mas quando a função, eu acho que quando ela for a função de instruir mesmo sobre aquele assunto, é interessante buscar esses mentores principais. Então é isso. A gente chegou, né, ao fim de mais um episódio do nosso podcast. E é isso. Fiquem aguardando, né? Aguardem aí o próximo episódio, que a gente tem mais coisa vindo aí. Eu quero agradecer a todos que chegaram, né, até aqui o fim. Quero parabenizar e, mais uma vez, a palavra-chave é ornitorrinco verde. Pronto, perfeito. Se você chegou, você digita ornitorrinco verde, só isso. Só isso. E deixa lá. Deixa o mistério no ar. Entende? Isso aí. Pra gente entender, pra gente ver que você tá fazendo parte aí do nosso clube secreto aí, da galera que assiste até o fim, tranquilo? Então, se você caiu aqui de paraquedas, que eu acho bem difícil, né?
Você chegar a 1h40 quase de cair e aguentar até o fim, cair de paraquedas. Ou se você por acaso chegou a esse vídeo, você não assistiu do início, você saiu pulando porque não teve interesse nenhum no conteúdo, né? Se você, enfim, por algum motivo, eu convido vocês a assistirem os 6 episódios anteriores. Esse é o 7º episódio dessa nossa série. A gente tá contando a nossa jornada, os nossos aprendizados, né? E eu espero que isso seja útil para você e não deixe de assistir os próximos episódios. A gente vai fazer muita coisa ainda, vai vir muita novidade mesmo. E eu espero que você esteja junto, fazendo parte, né, dessas novidades aí que a gente está trazendo e faça parte dessa nossa comunidade. É isso aí. Nos vemos nos próximos episódios. Ou nos episódios anteriores, caso você não assistiu ainda. Beleza? Então, até logo. Valeu!